Semana de eclipse lunar em Escorpião, Plutão retrógrado, emoções afloradas e encerramentos de ciclos. O Energias dessa semana promete. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e no vídeo de hoje eu te conto os principais movimentos da semana que vão nos influenciar aí, então, do dia 1 ao dia 7 de maio. E bora rodar logo essa vinheta pra gente começar a falar dessa semana que vai ser muito importante. Nós temos uma semana bastante intensa e desafiadora pela frente, mas fiquem calmos, respirem fundo, que nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês, assim fica mais fácil da gente lidar com os desafios que estão aparecendo. Quando a gente sabe o que está acontecendo, fica mais fácil da gente aceitar algumas transformações, porque não vai ter jeito, gente. É um momento de grandes transformações e alinhamentos de vidas, tá certo? Então, ao longo do vídeo, eu vou falar bastante sobre o eclipse lunar que vai acontecer essa semana no signo de Escorpião, Mercúrio que tá retrógrado e Plutão que vai ficar retrógrado e vai ter um impacto muito grande nesse eclipse, tá certo? E a gente começa então a semana na segunda-feira, 1º de maio, dia do trabalho, né, feriado aí no Brasil, e a gente tem um dia interessante, né, porque a gente tá com Sol em Touro e Lua crescente em Virgem, uma energia de bastante atividade, movimento, produtividade, um dia ótimo pra gente trabalhar, inclusive, né, e pra gente colocar aí a vida em ordem, sabe? Mas é um dia de feriado, então se você puder, descanse, porque é também um lembrete de que Touro ensina a gente, né, que tão importante quanto trabalhar é aproveitar os prazeres da vida. E Virgem nos ensina a seguir um ritmo orgânico e o descanso faz parte dessa rotina. Então, fica aí o aprendizado para esse primeiro dia, tá? Que ainda tem coisas bastante interessantes acontecendo, mas aproveitem. Se tiverem que resolver alguma coisa, resolvam, né? Mas lembrem também de manter a calma, porque é isso que o céu do momento vem pedindo. Vamos lembrar aqui que Mercúrio está retrógrado. E quando Mercúrio está retrógrado no céu, é um convite para a gente aqui desacelerar o ritmo, fazer as coisas com mais calma. Por quê? Quando a gente está fazendo as coisas com mais calma, quando a gente desacelera, é quando a gente consegue enxergar algumas coisas. E é justamente também um momento para a gente revisar, refletir, repensar muita coisa. Então, se a gente desacelera, pode ficar mais fácil de enxergar, porque Mercúrio retrógrado também está pedindo ajustes e transformações de vida, assim como o eclipse que está chegando aí. Mas eu quero dar um outro contexto, né? Então eu falei que a gente começa a semana em Lua crescente em Virgem, né? E a Lua crescente de qual lunação? A gente começou no dia 20 de abril, com eclipse solar no signo de Áries. A gente deu início à segunda lunação ariana do ano de 2023. O eclipse solar traz o passado à tona, né? É um momento em que a gente precisa... É um momento, né? Os eclipses, no geral, são momentos de grande alinhamento entre passado, presente e futuro. E essa alunação já começou com esse impulso. Vamos botar ordem na casa. Vamos ajustar, transformar o que a gente está precisando. E a alunação ariana, né, esse eclipse solar que aconteceu no signo de Áries, está nos chamando para a coragem, para o movimento, para a assertividade. Então é para a gente ter coragem de sermos nós mesmos. Então a gente está olhando sim para a nossa individualidade, o que eu quero, quais são meus sonhos, quais são meus objetivos, qual a minha opinião, será que eu sei reconhecer o meu espaço no mundo, será que eu sei reconhecer os meus limites para fazer bons acordos, será que eu sei me colocar diante da vida, tanto diante das minhas relações amorosas e afetivas, da minha relação com o trabalho, da minha relação com o dinheiro, carreira, futuro, lazer, com tudo. Né? E é pra gente saber se colocar, não com a agressividade, tá? Mas de uma forma assertiva sim, firme sim e com respeito ao lado do outro, com respeito a si mesmo e também respeito ao outro. Mas também é um convite a gente criar movimento na vida, em direção ao que a gente quer construir e realizar. Não dá pra gente ficar esperando acontecer, tem que partir da gente essa iniciativa. Então esse é o convite da alunação que a gente tá vivendo, e que ela vai culminar, né, na lua cheia
com o eclipse lunar no signo de Escorpião, que é o ápice da lunação, que é quando a gente fica com as emoções super afloradas, então a gente já tá sentindo aí as emoções um pouco mais afloradas, mas tem um outro trânsito que acontece no dia 1º de maio também e que vai ter um impacto nesse eclipse, que é Plutão ficando retrógrado no signo de Aquário. Plutão é o planeta regente do signo de Escorpião, né, na astrologia moderna. Então, ele ficando retrógrado, ele pede mais uma vez um momento de calma, de revisão, de rever muita coisa, né? E Plutão é normal, tá? Plutão todo ano fica retrógrado por cerca de 5, 6 meses, então é um trânsito relativamente normal, mas dessa vez ele está iniciando esse momento de retrogradação junto com o eclipse, né? E não é um movimento de retrogradação qualquer, porque ele está retrogradando no signo de Aquário, e Plutão em Aquário é um aspecto no céu que não acontece desde a época da Revolução Francesa, ou seja, mais de 250 anos atrás. Faz muito tempo que Plutão não fica retrógrado no signo de Aquário, né? Eu tenho inclusive um vídeo sobre esse trânsito super importante também que está acontecendo, que vai nos acompanhar aí pelos próximos 20 anos. Vou deixar um card aqui, assistam Plutão em Aquário, que está mexendo com a gente, tanto de uma forma individual quanto de uma forma coletiva. Mas Aquário, vocês sabem, né? Aquário é o signo da inovação, do futuro, né? É o signo da originalidade, é um signo que nos convida a ser autênticos. Olha aí, conversando junto com a alunação ariana, o céu tem suas sincronicidades, nos chamando para as mesmas questões ao mesmo tempo, né? Então é pra gente ter coragem de ser autêntico, né? De olhar para quem a gente quer ser dentro desse coletivo, dentro dessa sociedade. E é um aspecto que nos chama muito para o novo, para novas oportunidades, para novas possibilidades, para o futuro, né? Para a gente poder olhar para o nosso futuro de uma forma diferente, tá certo? Ele ficando retrógrado agora junto com o eclipse e no signo de Aquário, que são duas coisas super diferentes, super raras de acontecer, que já não acontecem há muito tempo, é impactante, tá? Até porque eu vou falar um pouquinho melhor sobre esse eclipse, mas é de fato um momento de encerrar ciclos. E Plutão, ele representa, assim como Escorpião, os nossos processos de morte e renascimento. E ele também pode representar lugares onde a gente se apega. Plutão, no nosso mapa astral, é um ponto de apego. E quando ele está no céu fazendo algum trânsito importante, né, principalmente com alguns pontos do nosso mapa, ele vem mostrar aonde a gente pode estar apegado, aprisionado, e são pontos que a gente precisa trabalhar esse processo de morte e renascimento interno para que a gente possa se liberar de algo que talvez esteja nos corroendo por dentro, né, esteja nos fazendo muito mal e que não faça mais nenhum sentido pra gente hoje. Então, tá dando para perceber que o chamado desse eclipse é abrir espaço para o novo, é renovação, é deixar algo dentro de nós morrer para a gente renascer para um novo ciclo, é para encerrar, desapegar do que de fato não faz mais sentido para vocês, tá certo? Então, na sexta-feira, dia 5 de maio, às 14h34 do horário de Brasília, nós vamos ter o ápice da lunação ariana, então, com lua cheia e eclipse lunar no signo de Escorpião, a 14 graus e 58 minutos, tá? E esse vai ser o último eclipse no signo de Escorpião até 2031. Tá dando para perceber que é um movimento de fato de fim de ciclo? São várias sincronicidades do céu que estão nos falando e nos pedindo isso, né? E como eu falei no começo, os eclipses, eles são grandes momentos de alinhamento entre passado, presente e futuro. O eclipse solar que deu início à lunação, ele trouxe o passado à tona. Mercúrio está retrógrado, está trazendo o passado à tona. E no eclipse lunar, a gente tem o momento presente se colocando entre o passado e o futuro. Então aqui, para a gente conseguir enxergar essa visão de futuro que a gente quer pra gente hoje, a gente vai ter que lidar com esse passado. Curar, transformar, ressignificar, resgatar coisas boas que talvez do nosso passado sirvam e coisas doloridas, coisas que não servem mais, que a gente precisa de fato desapegar. Como o céu tá pedindo, encerramento de ciclo. É que daqui pra frente é pra gente se sentir uma pessoa nova e diferente. Tá? Então, olha quantas sincronicidades nós temos, né?
Eclipse lunar anuncia fins de ciclos. Vai acontecer no signo de Escorpião, que é um signo que traz bastante intensidade e profundidade, que vem nos ensinar na vida que a vida é feita de ciclos. A gente precisa aprender sobre a impermanência da vida e os processos de morte e renascimento, eles fazem parte do nosso processo de evolução. Mais uma vez, anunciando fins de ciclo. Esse é o último eclipse no signo de Escorpião até 2031 e faz parte de um ciclo que se iniciou lá em outubro, novembro de 2021. Então a gente está colocando um ponto final em transformações que a gente já vem vivendo desde 2021. Principalmente tenta lembrar o que estava acontecendo na sua vida em outubro, novembro de 2022. A gente pode estar agora encerrando um ciclo que começou ali, já que os eclipses reverberam com a gente por cerca aí de 6 meses. Nesse eclipse, a gente vai ter Sol conjunto a Urano, tá? Uma conjunção que no dia do eclipse, sexta-feira, ela já vai estar com força e nos dias seguintes ela vai ficar ainda mais forte. Sol conjunto a Urano. O Sol, ele ilumina, ele traz clareza para Urano o que a gente precisa romper, do que a gente tem que se libertar, tá certo? Então, mais um indício de que a gente precisa romper com o que nos faz bem. Plutão ficando retrógrado, vamos revisitar quais são as nossas prisões, aonde a gente tem se apegado por algum motivo na vida e que são coisas que não estão nos fazendo bem e no fundo a gente talvez já saiba disso, só que pode estar difícil de enxergar um caminho, de enxergar uma luz no fim do túnel. Eu entendo, nem sempre é fácil a gente lidar com mudança e transformação, mas é um momento para a gente tentar criar movimento, ficar atento ao que já está acontecendo, às oportunidades que estão aparecendo e que de repente a gente não está nem se abrindo, porque está muito apegada em algumas coisas, tá certo? Então, eu quero aproveitar agora esse momento e trazer 3 reflexões com vocês de comentários e de mensagens que eu venho recebendo por conta do eclipse, né? Eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês também, um vídeo super completo com todos os detalhes mais técnicos desse eclipse. Assistam para vocês se prepararem para esse momento. Quanto mais a gente entende o que está acontecendo, fica mais fácil de lidar e a gente não fica lutando contra as mudanças e as transformações que estão vindo e que vão acontecer, a gente queira ou não. E a primeira delas é justamente o medo do eclipse. Então muitas pessoas falando, meu Deus, Nina, eclipse, que medo, que medo, que medo, que medo. E é interessante a gente pensar de onde é que vem esse medo, né? Antigamente, os nossos ancestrais lá atrás, né, quando não se tinha conhecimento do que era um eclipse, imagina você lá vivendo, né, na época, muito antigamente, o sol tá lá, lindão, de repente vem a lua, pá, e tampa. Na verdade, eles nem sabiam que era a lua que estava tampando, de repente ficava tudo escuro. Eles ficavam assustados. A mesma coisa no eclipse lunar, pensa lá, lua cheia, o ápice da lunação, a lua brilhando, iluminando, né? Era a época que eles aproveitavam para festejar, para caçar à noite, né? Para poder armazenar tudo, porque na lua minguante, na lua nova, não tinha luz à noite, ficava mais difícil caçar, eles podiam ser presas, né? Então, era uma época em que eles estavam, de repente a lua estava lá, de repente a lua sumia. Meu Deus, eles ficavam com medo, justamente porque esses efeitos, eles vinham junto com grandes mudanças e transformações, né? A astrologia, ela é uma linguagem que vem sendo estudada há milhões de anos, justamente por essas coisas que sempre acontecem quando a gente tem um aspecto no céu, né? Então, eles tinham medo, primeiro porque eles não sabiam o que era um eclipse, e hoje a gente já sabe o que é um eclipse, a gente já sabe que é um momento de alinhamento no céu, e o que acontece no céu acontece com a gente aqui também. Então, é um momento de alinhamento pra gente também aqui na Terra. E outra, é um processo que vinha para eles como anunciava mudanças e transformações, e hoje pra gente também anuncia mudanças e transformações, e a gente tem dificuldade de lidar com mudanças e transformações. Então é por isso que a gente fica com medo, né? A gente tem medo do novo, mas a gente precisa se arriscar na vida, a gente precisa se abrir para novas possibilidades. Então, ao invés de vibrar no medo, mentaliza, fecha os olhos e imagina esse medo do seu lado, caminhando junto com você, dá a mão pro medo nessa mentalização que você vai fazer. Eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de faltar dinheiro, eu tenho medo de perder uma pessoa. Imagina esse medo do seu lado e caminha junto com ele e enfrenta, arrisca novas possibilidades, viver novas possibilidades, tá certo? O segundo ponto que eu queria trazer aqui de reflexão são as questões financeiras, né? Também as pessoas
tem falado muito, e essa é uma temática que esse eclipse e que o céu que a gente está vivendo hoje traz à tona, né? Os eclipses no eixo Touro e Escorpião mexem com as questões financeiras na nossa vida, né? A nossa relação com recursos materiais, com o trabalho, com o dinheiro que é produzido por nós mesmos e o dinheiro que vem do outro, né? De clientes e de tudo que a gente... da dinâmica, como funciona a nossa vida, né? Mercúrio tá retrógrado em Touro, tá fazendo a gente refletir, revisar, repensar, sim, as nossas finanças. E eu acho que esse é um convite muito interessante, sabe? Porque esse lugar que Plutão também tá retrógrado, tá trazendo pra gente repensar, que é um lugar onde a gente se aprisiona e onde a gente se apega. Vou dar um exemplo. Vamos supor, eu tô lá num emprego que eu não sou feliz, eu não me sinto valorizada, eu sinto que eu sei muito mais, que eu posso fazer muito mais e que eu posso ganhar muito mais pelo trabalho que eu faço. Mas ali todo mundo já me conhece, ali todo mundo quer queira, quer não, já confia no meu trabalho, procurar um emprego novo dá muito trabalho, então eu vou me acomodando. Isso é muito comum da energia taurina. Você vai ficando dentro de uma zona de conforto porque tá bom. Você até pode querer mais, mas existe uma certa dificuldade. Agora lembra, segunda alunação ariana, criar movimento, ter iniciativa. Né? A gente precisa fazer alguma coisa. Então, se você sente que o seu trabalho já não tá legal, toma a decisão, eu vou procurar um emprego novo. Começa a mexer no seu currículo, começa a mexer no seu LinkedIn, por exemplo. Começa a fazer contatos com pessoas da sua área, busca um headhunter. Crie movimento em direção. Conta pro universo o que você realmente quer. Porque você fala, quero mais dinheiro, quero um emprego novo. E você não cria nenhum movimento, você fica ali esperando uma nova oportunidade aparecer, dificilmente isso vai acontecer, né? Então você tem que criar esse movimento, começar a contatar com as pessoas. Eu tenho tanta vontade de fazer qualquer coisa. Eu falei de trabalho e dinheiro porque são temáticas taurinas. A gente tá revisitando essas temáticas agora, tá? E até com os nossos próprios gastos financeiros, tá? Tá um ótimo momento pra gente revisar os nossos gastos financeiros. Como será que eu tenho investido o meu dinheiro? Será que eu invisto o meu dinheiro em coisas que fazem de fato sentido para mim? Uma das minhas melhores amigas é economista e eu aprendi coisas muito interessantes com ela sobre o dinheiro, e uma delas era assim: faça uma lista de 5 a 10 coisas, o que é importante para você, né? Para mim é importante fazer a unha toda semana no salão, eu preciso fazer a unha toda semana no salão. Beleza, a gente tem, eu tô contando até esse exemplo porque é um exemplo que surgiu dentro do nosso grupo. Uma outra fala, não, eu prefiro fazer a unha na minha casa e esse dinheiro eu vou investir em algo que é mais importante pra mim, que é mais relevante pra mim. Porque às vezes a gente fica apegado em querer bens materiais, que às vezes nem é o que a gente quer, tá? É uma peça de moda, é uma bolsa de marca americana que tá na moda, que você vai querer, vai lá, vai comprar, vai gastar uma grana. De 2 meses passou, aquilo já não tá mais na moda, aquilo tá lá com você e você deixou de fazer coisas que verdadeiramente faziam sentido para vocês. Então façam esse exercício e olhem sim para a temática financeira na sua vida, porque é uma temática que está bastante em evidência. E a terceira reflexão que eu quero trazer aqui para vocês é a questão de, eu tenho ouvido, nada acontece na minha vida, nada muda. Então eu já comecei a falar, né? Depende de nós criarmos movimento. A alunação ariana, ela nos chama para sermos líderes da nossa própria jornada. Nós somos líderes da nossa própria jornada. Se eu não criar movimento em direção que eu quero fazer, aquilo não vai cair do céu. Então às vezes tá tão difícil, tá sofrido, tá dolorido, que eu tô com dificuldade de enxergar uma luz no fim do túnel. Mas cria um movimento pequeno. Esse assim, eu quero um emprego novo. Abre um arquivo, começa a escrever um currículo. Isso já é um movimento pequeno. Começa a contatar pessoas da sua área. Vejam, não são coisas tão grandiosas. São coisas do seu dia a dia que você pode ir criando o movimento, né? O passado não vem à tona. Vá atrás de resolver questões que para você estão mal resolvidas. Lembrando que você não precisa resolver com a pessoa, você não precisa resolver. Às vezes a pessoa não está disponível para você resolver aquilo. Tô falando de pessoas porque a gente também tá revisando as nossas relações, né? Então, a pessoa pode não estar disponível, às vezes ela não tá nem mais aqui, mas você precisa resolver aquilo dentro de você. Então vai atrás, cria um movimento, marca uma terapia, vai ler o seu mapa astral, algum movimento que vai te ajudar a se conhecer melhor.
Tá certo? Essas são as 3 reflexões que eu queria trazer, porque são 3 pontos que eu venho recebido bastante mensagens e bastante comentários a respeito. E o que eu sempre falo, quanto mais a gente sabe o que está acontecendo e quanto mais a gente se conhece, fica mais fácil da gente lidar. A gente precisa dos processos de morte e renascimento, a gente precisa se transformar de dentro para fora ao longo da nossa vida, para justamente o mundo muda do lado de fora, a gente tem que mudar também do lado de dentro, né? E agora é o momento para a gente abrir o campo de possibilidades, né? Tentar se arriscar mais na vida, abrir as portas para o novo, para novas possibilidades, para novas oportunidades, né? E encerrar ciclos que não estão mais fazendo sentido. E às vezes você já sabe o que é, mas fica ali carregando porque, sabe aquele fiozinho? Eu sei que já acabou uma relação, eu sei que já acabou, mas eu fico mantendo porque é a última conexão que eu tenho com uma fase da minha vida que é boa. Então eu vou te falar, o melhor ainda está por vir. A gente tem que valorizar tudo que a gente já viveu. Tudo que a gente viveu trouxe a gente onde a gente está hoje. Mas a gente ainda tem coisas muito lindas e especiais para viver. E depende de você assumir a liderança da sua jornada e caminhar em direção a um futuro que você deseja. E para isso, nesse momento, você vai ter que olhar para o seu passado e vai ter que encerrar alguns ciclos. Não é fácil. Eu falei no começo, é uma semana bastante intensa. Escorpião traz a intensidade, a profundidade porque a gente está vivendo. Então, não é fácil, é desafiador, mas eu tô aqui trazendo informações para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, não adianta a gente lutar contra a transformação, ela vai acontecer. Então, vamos nos abrir para essas possibilidades, vamos parar de achar que só porque eu pensei uma coisa a vida toda, eu preciso continuar. Não, muito pelo contrário. A gente aprende coisas novas, o mundo muda e a gente precisa caminhar junto, tá certo? E aí eu queria só dar uma última recomendação para vocês ao longo dessa semana, tá? Os eclipses, eles mexem bastante com a gente no corpo físico também. E como é um eclipse que está acontecendo no signo de Escorpião, a gente pode estar muito mexido no intestino, no intestino. Então, a gente está sentindo o intestino preso, porque a gente está segurando alguma coisa que a gente não quer soltar, o intestino pode estar solto. Então, busquem se alimentar bem essa semana. Comam alimentos um pouco mais leves, né? E bebam muita água, porque a água, né? Escorpião é um signo de água, então assim, ajuda a fluir bastante as nossas águas internas, tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês aproveitem essas informações para abraçarem esse processo de transformação que está acontecendo na vida de vocês. Desejo um ótimo eclipse para todos, um beijão e até a próxima.